O momento singular que vivemos requer um esforço coletivo para que a escola, essa instituição educadora centenária, se reinvente. Os desafios para que o façamos, respeitando e incluindo todos, requer coragem, apoio mútuo, criatividade e compromisso social. É para isso que nós criamos esse canal, para conversarmos com você, professor, gestor, coordenador pedagógico. O coronavírus impactou nossas vidas em todas as direções e está exigindo muito das escolas e dos professores atualmente. Pois bem, hoje nós chamamos para conversar conosco a Cynthia Schmidt, que é mestre em educação pelo programa de pós-graduação em educação da Universidade de Caxias do Sul. E o tema da nossa conversa de hoje é tecnologias na educação, inovação, tradição ou Cíntia, muito obrigada por ter aceito estar aqui conversando conosco. Então, vamos falar disso, né? Está todo mundo tendo que trabalhar enlouquecidamente para aprender uma série de recursos, renovar, inventar, mudar a forma de dar aula. Quais são os desafios? O que nós temos diante de nós? É inovação? É a tradição se revestindo de outros modos? Ou é o quê? Obrigada, Cláudia, pelo convite. É uma alegria bem grande poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho dessa experiência que é a docência no meio dessa pandemia. Tem sido um desafio bem grande para todos nós, educadores. Em todas as áreas, eu sou professora da educação básica, tenho foco nos anos iniciais, então eu trabalho com as crianças pequenas e a formação de professores. Então, eu tenho acompanhado de perto todos esses movimentos, né, que vem acontecendo nas diferentes esferas. E aí, quando a gente olha para o uso da tecnologia nesse momento, a gente se surpreende, porque, nossa, parece que nunca antes a gente usou tanta tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente faz um olhar mais apurado, presta um pouco mais atenção, a gente ainda encontra traços daquilo que a gente costumava fazer dentro da sala de aula, né? A gente acaba buscando esse subterfúgio até para apoiar o nosso trabalho, até para acalmar um pouquinho a nossa ansiedade e trabalhar, conseguir dar conta de todos esses novos desafios que vêm se colocando para a gente a cada dia que passa. Porque não adianta, aquilo que a gente acha que hoje fez certo, pode ser que amanhã não funcione mais. Então, quando eu olho para a tecnologia na educação, eu vejo um pouco de inovação, eu vejo um pouco da tradição, mas eu vejo muitas outras coisas surgindo também. Quando que tu percebe, Cíntia, que o professor acaba se apoiando em demasia na tradição? Isso tem acontecido apesar desse esforço de adaptação tecnológica? Quando a gente presta atenção no nosso entorno, naquilo que a gente vê sendo feito com o uso dos recursos digitais, a gente pode encontrar em alguns momentos, e isso não está errado, né? Mas a gente observa isso, que muitas vezes nós, professores, acabamos indo para aquele lugar que nos deixa mais tranquilos, para onde a gente conhece, né? Então, de repente, a gente usa um ambiente virtual de aprendizagem, nossa, super inovador. A gente está dando uma videoaula, uma aula síncrona. Nossa, né? Estamos superando essa barreira. E aí eu preciso de um quadro para dar aula, porque sem o quadro eu não consigo dar aula, né? Ou então eu acabo indo para aula expositiva, e aí eu passo um período inteiro com o meu estudante só na aula expositiva. Então, eu acabo indo para esse lugar porque é onde eu me sinto mais seguro, mais tranquilo. Eu sei que sempre funcionou assim, mas aí eu paro para pensar: será que isso está funcionando no online? Será que isso funciona no síncrono? Por que isso não está funcionando? Quando a gente conversa com os estudantes, principalmente com os adolescentes, a gente percebe uma insatisfação, mas não em relação ao trabalho exatamente que está sendo feito, mas a desmotivação, né, que necessariamente não está só associada a isso. A gente sabe que tem uma série de fatores nesse momento que interferem nisso tudo, né? Mas eles também têm uma outra relação com a tecnologia. E aí, de repente, eles têm que ficar ali 5 horas, 4 horas e meia, 5 horas parados na frente da tela
fazendo mais do mesmo. Então, eu acho que esse é o grande desafio que nós, professores, temos nesse momento. Qual é que é o caminho? A gente não vai conseguir ser super inovador, porque nós não somos super usuários de tecnologia, né? Nós somos bons usuários, às vezes. Nós não somos técnicos de informática, nós somos professores. Nós não somos youtubers, nós somos professores. E o que a gente sabe fazer é dar aula, e tenho certeza que a gente sabe fazer bem isso. Mas a gente também precisa entender que as mídias digitais levam a gente para um outro lugar, elas abrem novas possibilidades. E aí esse é o ou que a gente procura. A gente não é super inovador, mas a gente também não vai continuar sendo tradicional, apegado àquilo que a gente fazia. A gente precisa encontrar esse novo caminho. Eu fiquei pensando, te ouvindo, né, que talvez ali esteja o ou, nem super educador. Gostei quando tu falou, nós não somos esse show todo, né, e nem precisamos ser, porque nós somos professores, né. Então, nem esse show, nem essa inovação toda, nem essa tradição revestida, né, de tecnologia, esse ou. E fico perguntando, e compartilho contigo essa minha pergunta, né? Será que nós estamos sendo chamados a revisitar, assim, a nos perguntarmos novamente o que é o fazer docente, o que é, para poder, assim, caminhar em direção a esse ou? O que é a minha aula? O que é isso que é o aprender? O que é isso que é o ensinar nesse cenário novo, né? Será que essas perguntas podem ajudar um professor? Sem dúvida, Cláudia, a gente precisa encontrar essas respostas dentro da gente. Ninguém escreveu sobre isso, ninguém viveu isso que nós estamos vivendo hoje. E eu tenho certeza que cada um de nós, professores, nesse momento, está fazendo o máximo, o melhor de si, para poder dar o melhor de si para os seus estudantes. Mas a gente precisa buscar essas respostas dentro da gente. Né? O que é o ensinar? O que é o aprender? Como é que a gente aprende através do meio digital, dos recursos digitais, porque é diferente, né? E quando a gente pensa nas características do nosso estudante, que tem uma outra relação com a tecnologia, a gente tem um outro caminho, um pouco diferente daquele que a gente está acostumado a usar na aula presencial, onde normalmente o professor é quem domina aqueles recursos, aquelas tecnologias, aquele espaço. Quando a gente vai para o ambiente virtual, a gente está num espaço que é muito mais amigável e muito mais natural para os nossos estudantes. E isso também assusta um pouco a gente. Então, o professor precisa sair desse lugar onde ele acredita em que ele domina tudo, que ele sabe tudo, e se colocar nessa posição de ser aprendiz junto com o seu estudante. Eu não sei vocês, mas toda aula online que eu dou, eu tenho algum problema tecnológico. Ou dá problema no áudio, a apresentação não compartilha, ou a conexão cai. Quer dizer, isso é normal. No começo a gente se assusta, né? A gente se preocupa, nossa, não, deu errado. Não, não deu errado. Faz parte. É assim trabalhar online. E na medida que isso vai acontecendo toda semana, a gente vai se convencendo de que, opa, é assim agora. E a gente vai encontrando os outros caminhos. Claro, eu usei um exemplo de problemas técnicos, mas se a gente levar isso para as questões que são pedagógicas, se o professor tem clareza do objetivo que ele tem, do caminho que ele tem que percorrer para atingir esses objetivos, ele vai conseguir redimensionar a sua prática, ele vai conseguir encontrar esses outros caminhos, equilibrando aquilo que a gente tem considerado uma super inovação, né, com aquilo que é importante na sala de aula, aquilo que é importante no encontro presencial também, mas com a clareza de que não é mais daquele jeito agora. Agora a gente tem outros recursos no meio do caminho. Muitas vezes eu me escutei dizendo nas minhas aulas uma frase que não era muito comum nos encontros presenciais com os meus alunos, que é o seguinte: me ajudem, como é que eu faço aqui agora? Né? Como é que fica melhor para vocês? Eu quero propor um trabalho em grupo. Como é que nós vamos fazer para que isso funcione bem? Que experiências vocês têm tido com outros professores, com outras aulas? Me ajudem a pensar um jeito. E eu me dei conta que eu não usava com tanta frequência isso nos encontros, porque eu me sentia dominando o ambiente, bem isso que tu estás falando. Então eu me vejo aprendendo de uma forma que eu nunca me vi antes, assim, na docência, nesse momento. Às vezes até com o risco de me sentir um pouco saturada de tanta
tantas questões que são colocadas, né? Tantos desafios. Como é que tu percebes assim o teu trabalho com os professores, Cíntia, nessa questão, né? Há um pouco dessa saturação, o professor está um pouco assim sendo exigido de forma intensa durante esse período? Com certeza. Tudo é novo. Absolutamente tudo. A forma da gente trabalhar, a forma da gente ensinar, a forma com que a gente está estabelecendo novos vínculos e novas relações com os nossos estudantes, né? E aí a gente tem um desafio bem grande, que é essa apropriação tecnológica. Mesmo que a gente fosse e se considerasse até então, porque eu me considerava, uma boa usuária de tecnologia, de repente a gente se deparou com um universo infinito de possibilidades. E aí o que eu faço agora? O que é melhor? Qual é o melhor ambiente virtual? Qual é a melhor ferramenta? Qual é o melhor recurso? Eu uso esse, eu uso aquele, eu uso todos. A gente não está mais dando conta. Aí todo dia tem live. Todo dia tem uma live às 7, tem outras 8, as outras 9. Dormir para quê, né? Aí depois de tudo isso a gente ainda tem que preparar a aula e fazer coisas. E a gente se coloca nessa espiral maluca e, opa, não, pera, calma. Como assim? A gente precisa parar um pouquinho e fazer uma reflexão crítica em relação ao uso da tecnologia também. A gente precisa ponderar, a gente precisa conhecer elas, a gente precisa avaliar e a gente precisa saber escolher quais delas que realmente atendem à minha necessidade. E qual é a minha necessidade? Ela é pedagógica, ela não é tecnológica. Eu não vou usar um recurso só porque está todo mundo usando. Ah, agora todo mundo faz avatar, então eu vou dar aula com o meu avatar. Por quê? Eu gosto de avatar? Ok, se eu gosto, vamos lá. Ai, gente, eu acho bobo isso. Pra que eu vou usar um avatar? Né? Não, tudo bem, não tem problema nenhum. A gente precisa também tirar esse julgamento de cima da gente, mas de uma forma crítica, de uma forma madura, da gente entender, olhar para esse recurso e pensar: não, ele é legal, ele é útil e ele vai dar conta do meu objetivo. Não usar pelo usar, né? E também não ficar ansioso porque eu não estou usando tudo que está todo mundo usando. Porque nem tudo que todo mundo está usando serve para mim. A minha mãe já me dizia que eu não era todo mundo. Então, vamos usar essa máxima, né? Da gente fazer essa análise e prestar atenção nos recursos, sim. Claro que a gente vai conhecer, a gente escuta o relato dos colegas e a gente avalia se aquilo realmente é ou não é importante para nós. Porque também a gente tem o desafio nesse momento de aprender a usar todos esses recursos. E isso também demanda tempo, né? E nem sempre a gente tem esse tempo, porque a gente também precisa gastar mais tempo do que a gente gastava antes planejando a aula, né? Antes a gente sabia da aula, não que não desse trabalho, mas eu acho que dava um pouco menos de trabalho do que dá agora, porque a gente não pensa só na aula, a gente também pensa no recurso tecnológico. Então, que esse recurso realmente venha para apoiar a aprendizagem. E aí, se a gente tirar o foco do ensino e colocar esse foco na aprendizagem, a gente vai encontrar outros recursos tecnológicos. E a gente vai descobrir que a gente não precisa do quadro branco e nem da apresentação de slides. A gente pode provocar cognitivamente os nossos estudantes com diversos outros desafios, com situações, problemas, e colocar eles como protagonistas. Porque, como tu colocou, quantas vezes tu perguntou para os teus alunos nesse momento, né? Poxa, me ajudem, como é que a gente faz? Né? E aí a gente aprende junto com eles. E eu acho que isso é o mais bonito desse momento. Se a gente conseguir encontrar esse caminho, a gente vai melhorar muito a qualidade do nosso trabalho, mas também vai melhorar a nossa qualidade de vida. Porque eu acho que a gente vai começar a se sentir menos ansioso com essa obrigação de ser um super professor. A gente não tem, a gente não precisa disso nesse momento. A gente tem que ser professor, e a gente sabe ser professor. Então, vamos fazer o que a gente sabe bem feitinho e usando os recursos digitais, as tecnologias, em parceria com os nossos estudantes. Cíntia, eu quero agradecer muito as tuas palavras. Foi um prazer estar aqui dialogando contigo. Espero que tenhamos outras oportunidades. E agradecemos a todos pela atenção. Queremos ouvir vocês, professores, gestores, coordenadores pedagógicos. Nos enviem comentários, questionamentos, sugestões. Esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva de novos saberes.
Cíntia, muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade, e com certeza eu continuo aqui aberta para a gente continuar essa conversa por todos os outros meios. Estamos nas redes sociais, a gente está conectado de várias formas. Então, eu tenho certeza que essa conversa continua.